E aí, gente, a gente tem que falar do VO2 relativo. O VO2 relativo, a justificativa para isso é a mesma justificativa de por que nesse slide, e em todos os slides que eu falei de VO2 como título, eu não consegui fazer isso sempre porque dá um trabalho do caramba, desculpa, mas a verdade é essa. Por que tem esse ponto no meio do V? Vamos lá? Olha só, se eu pego a parte de física, de hidráulica e mecânica de fluidos, eu tenho um conceito de vazão. Vazão é uma relação entre um volume de um fluido que atravessa uma superfície e o tempo gasto para atravessá-la. Fluido, gás. Fluido, gás. Essa mecânica de fluidos, essa parte de hidráulica, eu posso traduzir ela para gás. Eu tenho uma vazão de gás. É mais ou menos a mesma coisa. Então eu tenho que litros ou mililitros de gás atravessam uma superfície por um tempo gasto. Minutos. Litros, mililitros por minutos. Quando a gente fala de valores absolutos, lembra? VO2 máximo, VO2 ou tanto faz, litro por minuto. Beleza. E aí, como é que eu posso comparar se o VO2 do seu José com o VO2 do seu Usain Bolt? Como é que eu comparo um com o outro? Afinal de contas, eu preciso entender qual que é a realidade para a minha dimensão corporal, sexo, idade. Beleza. Então, eu vou ter que relativizar isso daí. Primeiro que eu já entendi que é uma vazão. E aí, gente, por ser uma vazão, é que tem aquele pontinho no meio do V. Normalmente, medidas de vazão, eles têm um pontinho no meio. Então, quando você vai naquela galera mais raiz de fisiologia, eles vão meter o pontinho no meio do VO2, do VCO2, ou tanto faz, só para você entender que é uma questão de vazão. Então, só para você não estranhar quando você vê esse pontinho, é mais a galera raiz mesmo. Então eu tenho o consumo de oxigênio por minuto, litros, mililitros por minuto, e eu vou relativizar por quem? Pelo peso corporal. Aí depois eu consigo, a partir do momento em que eu balizei pelo meu peso corporal, relativizei pelo peso corporal, eu vou balizar em sexo e idade. Beleza? Vamos seguir. Então, se eu vou relativizar pelo peso corporal, é o consumo de oxigênio em 1 minuto para cada quilograma de peso. Então, é 1 ml por 1 minuto por quilo de peso. Beleza? Beleza. Tá. E aí eu já encurtei logo a brincadeira e já trouxe para vocês. A medida do VO2, tá? VO2, quando a gente vai falar VO2 máximo, etc., como a gente escreve da maneira correta é como está descrito ali embaixo. ml por quilo minuto ou ml quilo minuto elevado a menos 1. Ponto. Se eu botar ml barra quilo barra minuto, matematicamente isso não faz sentido, porque o cara que está dividindo embaixo, ele vai ser multiplicado em cima. Então, por favor, se você for aluno do nosso curso, em qualquer um dos nossos cursos, eu imploro para que você tenha essa sensibilidade e que sempre que você for registrar, registre da maneira correta. Eu tenho certeza que isso vai gerar um grande diferencial para você quando você for se introduzir dentro de ambientes acadêmicos ou com profissionais que sejam um pouco mais diferenciados dentro da área de medicina do exercício e do esporte, você vai ser visto com outros olhos, eu tenho certeza disso. Então eu espero que você consiga colocar isso dentro da prática, porque quando a gente relativiza o VO2, a gente relativiza e faz muita diferença botar a unidade certinha. Então, acredite se quiser, dentro da própria diretriz de 2024 da SBC, a gente tem, de ergometria, a gente tem exatamente o que eu falei, que matematicamente pega mal e fica feio. Então, todas as opções que ele coloca ali, tanto ml barra quilo barra minuto, e dizendo que também é aceitável ml ponto quilo ponto minuto, também não faz sentido nenhum, porque tem que dividir alguém por alguém, não tem nem um menos um, então tá tudo errado matematicamente, gente. Desculpa, mas a verdade é essa. Ter o senso crítico de olhar isso dentro da diretriz e entender que, por mais que pareça muito irrelevante, eu digo por experiência própria, ter atenção nesse tipo de detalhe faz muita diferença de como você se apresenta como um profissional atuando nesse tipo de área, seja prescrevendo exercício, seja sendo um especialista em medicina do exercício e do esporte, dentro do ambiente com profissionais devidamente capacitados.